Olá, guerreiros! Olá, guerreiras! Tudo bem? Sou o professor Eduardo Galante, faço parte aqui dos professores aqui do Gran Cursos, onde atuo como professor de legislação. Então, desde já, quero agradecê-los por essa parceria e quero convidá-los a estudar uma norma que está no conteúdo programático para você que irá realizar o concurso de auxiliar de papiloscopia, né? Auxiliar, então, aí para a Polícia Civil de São Paulo, lá no nosso edital, tem uma parte lá do nosso conteúdo programático, onde pede para que você estude alguns artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não são todos os artigos, são alguns deles e justamente eu irei focar nesses artigos, pois eu quero vocês gabaritando as questões da nossa prova, tá bom? Então nós vamos falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente para você que irá realizar esse concurso. Desde já, faço esse convite a vocês, quero muito a sua presença. Para isso, eu estarei aqui à sua disposição no nosso fórum e caso queira, eu também poderei recepcioná-los lá nas redes sociais. Eu estou nelas, tanto lá no nosso Instagram quanto no Face, professor Eduardo Galante, tá bom? Permitam-me fazer uma apresentação mais formal e dar outras dicas para vocês. Vamos lá então? Simbora comigo, professor Eduardo Galante, partiu a aprovação. Você, então, que vai realizar o concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo, você que se candidatou ao cargo de auxiliar, de papiloscopista, seja muito bem-vindo. Graças a Deus, a sua missão será cumprida, pois eu confio muito na sua capacidade. Eu tenho certeza que essa nossa parceria
a literalidade de ideias. As ideias que estiverem nestes artigos certamente serão ideias que serão, então, exploradas na prova. Adolescente, pessoa entre 12 e 18 anos incompletos, tá bom? Além disso, é muito comum hoje você falar que aquela pessoa é jovem. Jovem é quem tem entre 15 e 29 anos, tá bom? Isso aqui eu trouxe, não cai na nossa prova, mas eu acho que é muito difícil você entender. Tá? Da nossa prova. Eu, então, trago aqui agora para você o nosso resumo, tá bom? Então, o primeiro resumo nosso é o seguinte: nós iremos falar sobre a prática de ato infracional. E o que seria esse ato infracional? Gente, deixa eu explicar uma coisa aqui a vocês antes de aprofundar aqui. Olha só. Quando a pessoa é adulta, normalmente ela comete um delito. Esse delito, então, tá? Ele, desde que seja um ato ilícito, ele poderá ser uma contravenção ou um crime. Adolescente, criança, não cometem crime. Eles cometem atos infracionais. Então, quando você vê na televisão o repórter falando, o adolescente cometeu tal crime, esse repórter, ele precisa assistir aula com a gente, pois nós já sabemos que adolescente não comete crime, comete ato infracional análogo a crime. Pronto, você já sabe disso.
Um outro erro que é muito comum. Entendido. Professor do céu, eu estou abismado com essas informações. Preparem-se, muitas outras virão. Pronto! Então agora você já sabe o que é um ato infracional, não é isso? Ato infracional, então, é uma conduta que é descrita como crime ou contravenção penal, porém praticada por quem? Por um adolescente, por uma criança. Ah, professor, professor, já deixa comigo, tá bom? Isso por quê? Porque os menores de 18 anos são penalmente falando inimputáveis. Significa dizer que aquelas penas que são imputadas a quem comete um crime, por exemplo, prisão, detenção, reclusão, isso aí não se aplica ao adolescente, pois o adolescente, por exemplo, a ele se aplica medidas socioeducativas e medidas de proteção. A criança, gente, é pior ainda, ou melhor, vamos dizer assim, a criança bom? E olha, professor, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Suponha-se que uma adolescente cometa um ato. O que eu devo levar em consideração para saber se aquele ato é crime ou é ato infracional? Vamos direto para o que interessa. Suponha-se que o adolescente, então, tá? Suponha-se que a pessoa está cometendo um crime hoje. Ele tem 18, está completando 18 anos hoje. É o aniversário dele hoje. Ele foi lá e deu um tiro na cara do outro. Ele é adolescente ou é adulto? Gente, no dia que ele completa 18 anos, ele é adulto. Você tá de brincadeira, professor? Não, tô não. Ele é adulto. E lascou pro lado dele muito, tá bom? Já era, se lascou todo, tá bom? Olha, eu então vou apurar o fato, tá? Eu vou apurar ali a situação no dia que ele cometeu, no dia. No Distrito Federal nós tivemos um caso muito interessante. Há aproximadamente 2 anos atrás, um casal, né, então de adolescentes que eram namorados, e o homem da situação, o rapaz, o adolescente, entendeu que a namorada dele de 14 ele a levou para um local ermo, chegou lá, consumiram drogas, praticaram sexo e ao final ele filmou com os seguintes dizeres a morte dela. Isso aqui é para você aprender a nunca mais me entregar. E aí deu um tiro no rosto dela, ela veio então a falecer e no vídeo ele fala, não esqueçam, sou adolescente, eu ainda não tenho capacidade dos adolescentes de saberem desse detalhe.
Pois é, se até o adolescente sabe, então agora você também tem que saber, tá bom? Beleza, professor. Deixa eu perguntar aqui, professor. O ato infracional praticado por criança, acabei de falar para você, se nós temos um ato lá no artigo 101. Olha só o artigo 101, então, do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Inclusive, eu fiz questão aqui, tá, de reproduzi-lo para você. Nesse 101, na verdade, nós teremos aí medidas de proteção, não só para a criança, mas também para os familiares. Olha só. Então, poderá haver o encaminhamento dos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade, orientação, apoio e acompanhamento temporário, matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento de oficial de ensino fundamental. Olha aí, tá vendo? São medidas interessantes. Inclusão em serviços e programas oficiais e comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente. Tudo isso aqui são o quê? Medidas de proteção que eu poderei aplicar, então, a quem? A criança infratora, tá? Como regra, é isso que se aplica a ela. Aos adolescentes poderão aplicar também, tá bom? Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação, tratamento a alcoólatras e toxicômanos, mas isso aí já são para os pais, acolhimento institucional, opa, isso aqui se aplica à criança, inclusão em programa de acolhimento familiar, isso aqui se aplica à criança, colocação em família substituto, isso aqui também se aplica, tá bom? Então, para a nossa prova, basta você guardar que criança, então, para criança nós aplicamos o quê? Medidas de proteção. Bem, professor, muito legal. Bem, do artigo, então, 103 a 105, nós já temos todas as informações necessárias. Agora, nós vamos aprender quais são as medidas socioeducativas previstas no ECA. Estas medidas estão previstas lá no artigo 112, que inclusive faz parte do nosso conteúdo programático. Olha só. Então, caso um adolescente venha a cometer um ato infracional, quais serão as medidas socioeducativas que poderão ser aplicadas a esse adolescente? Então, anotem, por favor, essa informação, tá bom? Então, olha só, se a banca pediu isso aí, é porque certamente ela vai cobrar qualquer uma destas aqui. Quais são as medidas, então, socioeducativas que eu aplicarei ao adolescente que praticou um ato infracional? Olha, o adolescente estará sujeito à advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção, tá? Em regime de semi-liberdade, internação em estabelecimento educacional, além de poder aplicar aquelas medidas tá? Aquelas medidas de proteção que estão previstas lá no 101. É por isso que eu disse a vocês que aos adolescentes poderão ser aplicadas medidas de proteção. Isso aqui está em gradação, então aqui nós temos a mais branda para a internação, que é a mais severa delas, tá bom? Isso aí, então, são as medidas socioeducativas que poderão ser aplicadas ao adolescente. Eu entendo que esta aí é uma questão da nossa prova. Estejam atentos a este aspecto. Bem, além disso, professor, já que esse artigo 112 está na nossa prova, o que mais o senhor tem? Bem, a medida, gente, aplicada ao adolescente, tá? Ao aplicar, então, essa medida, quem aplicar essa medida socioeducativa, ele precisa, de todas as formas, lembrar de um detalhe. Que detalhe é esse? Olha, não adianta eu aplicar uma medida socioeducativa a um adolescente se ele não tiver capacidade para compreender aquilo que está sendo feito com ele. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, na hora de aplicar esta punição, ou seja, esta medida socioeducativa, primeira coisa que eu preciso saber, ele tem condição de cumpri-la? Pois eu não vou, mandar ele cumprir algo que ele não tem condições de fazer.
Depois, quais foram as circunstâncias que ocorreram ali aqueles fatos? Então, eu levarei em consideração as circunstâncias e, por fim, a gravidade da infração. Por exemplo, um adolescente que furta um produto em um supermercado não pode ser comparado do ponto de vista, então, aqui das medidas socioeducativas, a um adolescente que comete um ato infracional análogo a homicídio. Ele mata alguém, evidentemente, então, que eu deverei levar em consideração isso aí, tá bom? Olha, mas de uma coisa você pode saber, não existe para o adolescente a obrigação, ou seja, a imposição que ele preste trabalho forçado. Ele não vai ser obrigado, ele não estará, então, ali, tá, sobre esse aspecto. Não há que se falar em prestação de trabalho forçado por parte do adolescente. Os adolescentes que são portadores de doença ou colocarei no mesmo ambiente um adolescente que tenha deficiência mental com outros que não possuem, pois certamente isso circunstâncias que ocorreram tais fatos. Qual a gravidade da infração? Tudo isso aí poderá ser objeto de prova. Além disso, nós temos a previsão também no nosso material lá da internação, aquela que está prevista lá no artigo 121 do ECA. Está no nosso edital também. Internação é a forma mais grave, é a medida socioeducativa mais grave, é aquela que só se aplicará em último caso, só se não tiver jeito mesmo, só se não puder aplicar as outras, pois do contrário, esqueça, tá bom? Então, olha, essa internação, gente, ela é uma medida que corresponde à privação de liberdade do adolescente. Então, vamos colocar assim entre aspas, por favor, entre aspas. Então daqui a pouco você vai falar que esse professor é um lixo. Olha, medida privativa de liberdade, gente, ele vai ficar preso. Mas não é preso, literalmente falando, pois nós já sabemos que isso não existe. Ele vai ficar internado. Ele não vai poder sair, tá bom? E esta internação, ela deverá ser breve, só vai ficar o tempo necessário para se atingir o objetivo. É uma medida excepcional, eu só vou aplicar a internação se não tiver como aplicar outra coisa. E mais, eu devo levar em consideração ali o fato desse adolescente estar em desenvolvimento. Por isso, então, eu preciso ter muito cuidado ao aplicá-la. Professor, aquele adolescente que está internado, ele poderá da equipe técnica da entidade e mais, tá? Além disso, poderá, desde que haja uma ordem judicial ao contrário, poderá ser proibido que ele realize atividades externas. A regra, ele poderá, então, aí vamos colocar aí, regra, o adolescente que está internado, ele poderá exercer atividades externas? Regra, sim, a critério da equipe técnica da entidade. Ele não vai ajudar no cumprimento, ele não vai deixar, tá bom? Professor, internação. Qual o prazo da internação? Internação não tem um prazo determinado, tá bom? Então o juiz promove a internação. Durante a internação, esse adolescente
o prazo da internação? Não tem prazo, porém a cada 6 meses nós teremos uma nova avaliação. Gente, em nenhuma hipótese o período máximo de internação vai superar 3 anos. Tá, professor, então não tem um tempo mínimo aí de internação, não tem, mas tá. Já era, deverá ser liberado imediatamente, tá? Também poderá ser colocado em regime de semi-liberdade ou poderá ser colocado em liberdade assistida. O que cai muito em prova, professor? Isso aqui, ó, tempo máximo de internação, as questões da nossa prova. Além disso, a liberação, professor, se um adolescente, então, suponha-se esse exemplo que o senhor de internação. Não tem jeito. Completou 21 anos, tchau. Olha, professor, é possível a desinternação do adolescente só mediante autorização do juiz e mesmo assim, depois de ouvido o promotor de justiça. Professor, o senhor me disse que, como regra, o adolescente pode cumprir atividades externas, não é isso? Sim. Mas deixa eu perguntar uma coisa para o senhor aqui. O senhor me disse também que o juiz pode falar que não, não é isso? Sim, o juiz pode falar que não. Mas o juiz, se ele quiser mudar de opinião, ele pode? Pode. Em qualquer tempo ele pode mudar. Ele pode falar assim, olha, eu não deixava ele sair, mas agora eu vou deixar. O juiz pode fazer isso. Meus queridos heróis, minha querida heroína, minhas queridas heroínas, chegamos ao final da nossa primeira aula, uma aula vibrante, uma aula então onde nós aqui buscamos um montão de informações. Eu tenho certeza que você está melhor do que quando começamos o nosso curso, pois agora você já consegue compreender alguns conceitos, você já consegue compreender melhor uma dinâmica envolvendo criança e adolescente. Isso então agora ficou mais fácil. Graças a Deus, isso significa dizer que nós estamos mais preparados para a nossa prova. Pois, gente, podem ter certeza de uma coisa, a questão que estará na nossa prova não fugirá ao que eu trouxe aqui para vocês, principalmente aqueles detalhes aos quais eu chamei a sua atenção. Então não esqueçam jamais quais são as medidas socioeducativas, qual o prazo da internação, qual o prazo da reavaliação, o que pode acontecer no final do período de internação. Gente, é isso que faz com que você tenha um resultado diferenciado na nossa prova. Bem, nós teremos ainda mais 2 aulas. Nas próximas aulas, nós vamos estudar situações que, se ocorrerem, serão consideradas então como crimes. Então nós falaremos sobre os crimes em espécies, tá bom? Vou ficando por aqui, um enorme beijo no coração de vocês, muito obrigado, tá bom? Quem quiser falar comigo, eu estou à disposição. Entre em contato comigo lá no Instagram, será uma honra ter você lá, tá legal? Vou ficando por aqui, um enorme beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.